Porque é uma coisa muito simples, Rodrigo. A KNN, ela é uma metodologia feito para brasileiros. Lembra lá que eu falava para o meu aluno, para de pensar em português, pensa em inglês. Isso não existe. Porque o nosso cérebro, quando vai aprender, ele já tem uma língua materna formada. Então, quando vai aprender o segundo idioma, é natural ele querer traduzir o que ele está aprendendo para ver se ele está entendendo o que ele está aprendendo, principalmente se você é adolescente ou adulto. É fato, né? Então, quando eu falava para os meus alunos, para de traduzir, de pensar em português, é como se eles tivessem que remar contra a maré, fazer uma força muito grande que cansava muito e fazia eles desistir, entendeu? Do processo. Eu costumo dizer que o aprender idioma, ele sempre foi muito seletivo, né? Muito elitista. Por quê? Você demorava 15 anos, uma vida para ficar fluente, não é verdade? E só os que conseguiam mesmo, desde pequenininho, investir no inglês, aprendi. E quantos adultos que a gente tem hoje em dia frustrados, que tentaram tantas vezes e que desistiu já, né? De aprender inglês, Sim. né? Por conta de ser tão demorado aprender inglês. Mas é demorado porque a gente quer ensinar para nós brasileiros da maneira que se ensina nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Rodrigo, só para te dar um exemplo. Faz sentido, né? Se cada cultura tem as suas peculiaridades, faz sentido a gente pegar uma metodologia criada lá na Inglaterra ou lá nos Estados Unidos e ensinar o mundo inteiro da mesma maneira, né? Cada cérebro age de um jeito, né? Ele aprendeu a aprender de uma maneira, né? Então, assim, não faz sentido. Então, só para te dar um exemplo, para um alemão aprender inglês é no mínimo 10 vezes mais fácil do que para nós brasileiros, tá? O alemão e o inglês têm a mesma origem. Já para um japonês é 20 vezes mais difícil. Tem que aprender outro vocabulário, tudo diferente, né? Então, não faz sentido a gente ensinar o mundo inteiro da mesma maneira, né? Então, pensando nisso, a KNN, ela usou... o nosso CEO, ele foi genial, né? Isso, eu ia te perguntar isso. Pra você falar um pouco da KNN, quem é a pessoa que bolou esse método? Fala um pouquinho da KNN. Senhor Reginaldo Boeira. Ele foi, assim, de uma geniosidade incrível. Ele conta que ele estava numa viagem pelo mundo, tentando... E eu já fiz muito disso, né? Tentando ali ver o que ele poderia pegar de mais precioso no ensino de línguas, né? Para trazer para o Brasil. E eu falo que eu já vi muito disso, fiz muito disso, porque eu ia para minhas viagens, trazia um monte de jogos, via alguma coisa de alfabetização, trazia também. Então, eu sei exatamente o que ele estava em busca. Só que aí, ele tentou, foi em vários países, né, da Europa, nos Estados Unidos também. E aí, ele não estava, assim, dando nenhum clique para ele, né? Foi quando ele estava ali no aeroporto, ali num restaurante, e ele encontrou uma romênia. E ele começou a conversar com essa romênia. Aí ela perguntou por que ele estava lá. Ele falou, eu tô tentando achar alguma coisa para levar para o meu país, né? Que é tão carente, de 3% da população fala inglês. Então, eu quero ensinar inglês para as pessoas. E ela falou assim, você sabe que no meu país, eu aprendi com um professor que desenvolveu um método exclusivo para os romênios. Romenos. Aquilo foi um estralo na cabeça dele, né? Eu vou desenvolver uma metodologia exclusiva para brasileiros. Então, ele investiu, voltou para o Brasil, né? Investiu em fazer pesquisas através da neurociência, quais que de fato eram as nossas facilidades e dificuldades na hora de aprender o idioma,
né? Então, ele criou algo em cima disso. Então, a gente fala que a KNN é fácil, natural e progressiva. Porque o que é fácil, né, para nós brasileiros, a gente conseguiu acelerar. E o que é difícil, a gente conseguiu facilitar, né? E a KNN está com quanto? É de Santa Catarina, né? Santa Catarina. E quantos anos tem a KNN? A metodologia, ela foi criada em 2002, né? Então, são 23 anos. 23 anos, 24, né? Agora. 23 anos agora. E, então, assim, tá mais que comprovada que funciona. Em 2008, o nosso CEO, ele estava com 3 escolas, né, e 1.500 alunos. Aí ele decidiu patentear e virar franquia, tá? E agora tá a KNN todos os estados do Brasil? 26 estados, né? A gente já tem 500 unidades abertas, mais de 800 unidades vendidas. E, assim, entre as 5 maiores escolas de idiomas da América Latina. A gente só não é a maior porque a gente tem um período muito curto, né? Porque a gente, cresceu, assim, de maneira, né? Assim, exponencial. Mas a gente tem pouco tempo no mercado, né? São referências. São referências. Em 2000, a gente foi patrocinador oficial, não sei que ano, mas a gente foi patrocinador oficial do Rock in Rio. Olha, que legal. Né, a escola oficial do Rock in Rio. Sorteamos BMW elétrica, participamos dos jogos da eliminatória da Copa. Então, assim, não é qualquer coisinha, sabe? É uma grande marca. E a escola aqui do Square aí, conta a sala, conta um pouquinho. Ela tá linda, né? Agora a gente já se sente confiante para atender o público da Granja. Temos 2 salas de aula, né? Uma sala, no máximo, 10 alunos. De 4 a 10 alunos. A gente vai ter os 5 idiomas, que é o inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Todos em cima dessa metodologia criada para brasileiros, tá? Eu recomendo muito para mães, né, na minha idade, assim, que adultos em geral, que é frustrado em falar, eu nunca vou aprender. Gente, vai, né, vai. E eu, assim, posso dizer, eu nunca tive facilidade com o inglês. Eu era aquela que ralava para aprender. Eu demorei 15 anos para ficar fluente. E eu costumo dizer que se eu aprendi, todo mundo aprende, né? E assim, eu não tive uma KNN na minha vida também, né? Porque se eu tivesse tido, teria encurtado esse tempo aí. Com todas as minhas dificuldades, teria encurtado pelo menos 3 vezes esse tempo, né? Mas a nossa escola é muito séria, né? A gente tem todos os processos ali para garantir a excelência, o acompanhamento pedagógico do aluno. O aluno, ele tem direito a aulas de reforço, caso ele necessite, porque a nossa média é 7, né? Então, tem que ter um acompanhamento para chegar nessa média. O aluno tem direito a aulas de reposição, que eu acho incrível, né? Porque é um grande diferencial, né? Primeiro grande diferencial, maior de todos, é uma metodologia feita para brasileiro, né? Exclusiva para brasileiro. Isso é um grande diferencial. É muito natural para o nosso cérebro. E o segundo grande diferencial é ter aulas de reposições, né? Porque a nossa vida corrida, muitas vezes a gente perde uma aula ou outra, mas a gente tem uma ADM pedagógica só cuidando de repor as faltas dos alunos que não conseguiram ir, para repor a aula antes da próxima aula dele, para ele não ficar perdido, entendeu? Olha que legal. Sim. Estímulo, né? Sim, ela vai puxar a orelha, vai falar, não, você não veio, mas tem esse horário, quando que você pode vir, né, para repor a sua aula? Porque além dos livros, da aula, também tem a parte digital, né? Todo aluno tem um portal do aluno, né, que tem toda uma jornada,
Tem o Dream Hub, que é a minha parte favorita desse portal, que mostra várias oportunidades que esse aluno tem de ter experiências lá fora no mundo, né? Então, tem voluntariado para ficar 2 semanas num resort na França praticando, para ficar nas vinícolas do Chile, várias oportunidades, desde voluntariados, a bolsa de estudo 100%, a intercâmbios. Então, assim, dá vários caminhos para praticar. Não tem como não aprender, né? Não tem como aprender. Até, assim, todo o áudio das aulas para você praticar o seu listening, né? O seu ouvido ali, refinar o seu ouvido, que vai te ajudar muito na fala, né? Porque a nossa fala e a nossa escrita é a produção daquilo que a gente recebe, né? A gente chama de productive skills, né? A gente ouve, né? Então, você tá receptive skills. Ou lê, receptive skills. Pra gente conseguir produzir, né? Então, quanto mais a gente ouvir, a gente vai ficar mais afinado. Aumentar, vamos dizer, a habilidade, vocabulário e né? pronúncia, né? Ficar mais assertiva aí. E Tami, como que é você ver Porque aprendendo inglês, tendo inglês, você transforma a pessoa, né? Assim, a minha história é uma história viva, de que o inglês transformou a minha vida, né? Porque eu jamais, se eu não tivesse inglês, ia ter a flexibilidade que eu tive para criar meu filho, né? Eu não podia trabalhar full time, eu não podia trabalhar das 8 às 17. Até podia, né? Mas eu não ia ver meu filho. Sim. Né? Eu voltei pro Brasil divorciada, né? Com meu bebezinho de 2 meses. Então, assim, e o pai dele ficou nos Estados Unidos. Então, eu não... a minha mãe tinha que trabalhar. Então, eu tinha que ter tempo também para me dedicar a ele, né? E foi isso. E todas as oportunidades que eu tive na minha vida foi relacionada ao inglês. Como eu já falava inglês, eu agarrei essa oportunidade. Para mim, ensinar inglês é uma missão, é o meu propósito de vida, né? A gente costuma dizer na KNN que aprender o inglês é um ato de liberdade. E é mesmo, né? Te empodera, te abre portas ali que... Mas, Tami, eu vejo assim, ó, o rosto da Tami, põe no rosto da Tami, eu vejo você é uma estudiosa, é uma apaixonada você ama o que você faz. Isso... Sim, eu amo. Como eu disse, é um propósito. Diferencial, porque tem muita gente que faz o que não gosta. Pelo negócio. Pelo dinheiro e tal. Mas você não. A gente vê o seu tom de falar, Tami. Parabéns, viu? Sim, e é uma estudiosa também, né? Sim, com certeza. Muito perseverante, eu acredito que eu seja, né? De ter corrido atrás. Você vê, em 6 meses, eu nem sabia dar aula. E nunca fui treinada a dar aula quando eu trabalhava nessa escola. Depois, em 6 meses, eu era coordenadora. Eu nunca fui treinada a ser coordenadora, né? E eu tenho tanto cuidado de não fazer isso com os meus colaboradores, porque lá na KNN a gente tem coordenadores pedagógicos, coordenadores de pais e alunos para dar feedback do desenvolvimento do aluno, para mostrar o boletim, entrega de boletim. Então, a gente tem muito, muito treinamento. Né? Eu tenho uma equipe muito forte, de alta performance, e é tudo graças aos treinamentos que a gente tem, assim, constante, né? A gente tem a DM pedagógica só para cuidar das faltas, né? Então, é muito cuidado, viu, envolvido. E eu acho que é isso, né? As pessoas precisam ser treinadas. A gente se afoga no operacional e não treina ninguém, né? Só põe alguém para ajudar a gente, mas não dá o caminho, né? E eu tenho muito cuidado em treinar o pessoal, a equipe, porque é importantíssimo, né? Tami, eu já fiquei sabendo, chegou na redação, hein, Tami? Que mal abriu aí a escola aqui do Square, já teve matrículas lá, né? Sim. Como que foi esses primeiros dias aí? Nossa, assim, a gente está impressionada, né?
Nós abrimos dia 20 de janeiro agora, né? Recente. Então, assim, já fizemos matrícula logo no primeiro dia, foram 7 atendimentos, assim, um agendamento e outros todos de visita espontânea. Então, é um local que realmente as pessoas frequentam bastante. Já tivemos matrícula no primeiro dia, já tivemos matrículas no segundo, várias matrículas. Então, assim, estamos muito felizes de estar sendo aceito pelo público granjeiro, porque é sobre isso, né? Eu acredito que agora a gente está na fase de mostrar a nossa cara e ser aceito, né? Claro. E eu tenho certeza que o público granjeiro vai amar a KNN, porque a gente tem todo esse controle de qualidade e a gente tem um único propósito, é tornar você bilíngue, trilíngue e poliglota, né? Então, a gente vai não vai medir esforços para fazer você chegar no seu objetivo, que também é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo não é receber mensalidade de aluno, é o aluno realmente ser bilíngue. Essa é a diferença, né? Exatamente. Uma escola que está comprometida no ensino, né? Sim. E eu queria que você falasse também, Tami, sobre a parte de indústrias, né? De empresas, né? Que queiram cursos, né? Sim. Tem essa parte também, né? Sim, a gente atende desde o que a gente chama at school, né? Que é ir na KNN, ter aulas presenciais, até a parte corporativa de empresas que podem ir também na KNN ou podem ter aula dentro do in-company, né, que a gente chama. Então, a gente pode mandar uma equipe atendendo as empresas, fechar parceria com a KNN. E também a gente tem o at home, né, que é o online. Também o nosso online, ele não é gravado, são aulas ao vivas, são aulas são aulas ao vivo, com um professor lá no online, né? Mas não é nada gravado. Não é nada gravado, na hora ali com ele. Que é praticamente o presencial, né? Sim. Só para facilitar a logística das pessoas que não conseguem ir, né? Depois da pandemia também mudou muito a flexibilidade, né? Sim, então exatamente. A gente tem que adequar essas novidades. E a KNN não ficou parada no tempo, não, né? Não, é realmente diferenciada. A gente atende, né? A gente tem grandes empresas, a gente tem parceria com Heineken, grandes empresas, né? Banco Itaú, que atende. Então, é isso, né? Então, estamos abertos a parcerias, né? E as nossas parcerias não é só com grandes empresas, né? Também fazemos parcerias com negócios menores, né? Todo mundo que queira ali. Eu acho que é um grande diferencial para uma empresa dar o inglês para o funcionário, né? Para mim, né? Eu tenho isso bem claro, que inglês ou você fala ou você estuda. Então, a minha missão é aumentar aí o número, pelo menos de Cotia, né? Ser conhecida como uma cidade bilíngue. Já pensou que maravilha, né? Cotia, assim, de ser uma referência que muitos, né, falam inglês. Então, para os empresários, é tão difícil, né? A gente ter aquelas folhas de pagamento enormes. Às vezes, a gente quer dar um aumento para o funcionário, mas são muitos encargos ali associados. Então, uma bonificação de um curso para ele fazer inglês ou para o filho dele é um diferencial que tem na sua empresa, né? E não onera tanto. E é uma coisa muito legal. Hein? É muito legal. Então, a gente faz todo tipo de parceria e a gente vai chegando, querendo fazer parceria aí. Já é sucesso também. Você já é um sucesso. A KNN em Cotia e na Granja Viana, em todo o Brasil. Mas a nossa unidade. E você falou de Cotia, você mora aqui em Cotia há quanto tempo? Eu moro em Cotia desde que eu voltei pro Brasil há 13 anos agora. E eu sou apaixonada por Cotia, né? Quando eu voltei pro Brasil com meu bebezinho, não fazia sentido nenhum ir para São Paulo. Eu morava na 9 de julho e eu não queria aquele barulho da 9 de julho. Então eu vim para Cotia e foi a melhor coisa que aconteceu. Como você conheceu Cotia?
Na época da faculdade ainda, a gente morava no 9 de julho, eu e minha mãe. Eu ia a pé para o Mackenzie, né? Só que a gente estava um pouco cansado daquele barulho, né? A gente tinha... E dos prédios, né? E aí a gente foi eu lembro que a gente foi numa feira de imóveis da Caixa Econômica. E aí eles estavam construindo o condomínio que eu comprei, né? E aí a gente foi, vendemos um apartamento e compramos aqui, né? A casa em Cotia. E na época eu falei, meu Deus, eu fiz a pior burrice da minha vida. Porque eu tinha 19 anos, 20 anos, uns 20 anos, 21 anos. E eram 88 quilômetros que eu rodava. Que eu saía daqui, ia para o Projeto Pomar, lá da Secretaria do Meio Ambiente, lá na Ponte João Dias, ia para o Mackenzie, lá na Consolação, e esse trecho era 88 quilômetros por dia. Eu falei assim, eu fiz a maior burrada da minha vida. Só que depois de 6 meses, eu fui embora para os Estados Unidos. E eu fiquei 5 anos lá. Quando eu voltei, eu falei assim, eu já tinha minha casa em Cotia, né? Aí foi a melhor coisa. Aí eu falei assim, vou fazer a minha vida em Cotia. Isso foi outra decisão também que eu tomei, que eu sou muito grata de ter tomado essa decisão. Porque eu tive, na época, muitos convites para ir para São Paulo, dar aula de inglês em São Paulo, que ganhava muito mais. Né? Mas eu falava, não, se eu gastar 2 horas e meia indo para São Paulo, vai ser muito desgastante, eu já não tenho tempo nem para ficar com meu filho, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer a minha vida em Cotia, vou dar aula aqui. E é isso, 13 anos estou aqui. E eu trouxe toda a minha família para Cotia. Eu tinha minha prima que morava em São Paulo, perto do zoológico lá de São Paulo, lá Zona Sul, Saúde, extremo, ali, né? Isso. Aí, primas de Osasco, minha mãe também, minha tia, eu trouxe todo mundo. Todo mundo mora em Cotia agora. Que legal. Pra mim, eu lembro... É uma embaixadora de Cotia, você também. Eu adoro Cotia. Parabéns. Eu falo que se tudo der errado, eu vou virar corretora, porque eu adoro. Adoro ver casa em Cotia. Roda bastante aqui. Gosto bastante. O que você faz aqui em Cotia? Onde você gosta de... Toda a minha vida é aqui. Então, assim, eu gosto de ir no Semucan com meu filho, eu gosto de ir no Templo Zulai, né? Passeios mais ar livre, eu sou bióloga, né? Então, eu gosto da natureza, dos cafezinhos, da granja, dos restaurantes maravilhosos. Eu casei o ano passado no Dom Camilo. Olha! Né? Então, assim, adoro... eu lembro, né? Isso é só uma outra história, mas assim, já terminando. Não, eu quero saber, não tem pressa, não. Eu lembro muito bom. Eu lembro que o meu bebezinho, ele devia ter 6 meses. Aí eu ficava andando com ele, assim, no condomínio, pra lá e pra cá. Aí tinha um cara do meu condomínio que ele era muito frustrado com a vida dele, né? E aí ele falava, nossa, essa vida é difícil, né? Você tá em Cotia, né? Fica andando aí, você não faz nada. Na época eu pensei, né? Meu bem, 6 meses atrás eu tava em Nova York, em New York City. E sabe o quê? Cotia é o melhor lugar do mundo. Cotia é onde eu quero estar. Né? E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu estou aonde eu quero estar. Eu tenho esse senso de pertencimento muito grande em Cotia. E é muito legal isso. Eu falo que todo mundo... A minha outra grande paixão é intercâmbio, né? Isso vai para um outro capítulo. Eu já fiz mais de 5 intercâmbios. Mas eu acredito que todo mundo deveria, uma vez na vida, fazer um intercâmbio. Que seja de 2 semanas ou de 5 anos. Porque é muito bom você morar lá fora e você ver o quão maravilhoso é o seu país. Porque a gente só vê problema, né? Mas o nosso país, a gente tem o sol todos os dias. Isso é mágico, isso não tem preço. A gente tem coisas maravilhosas, né? Então, eu sou muito feliz pelo que eu faço, porque eu me encontrei, eu tenho o meu senso de pertencimento, tanto onde eu moro, quanto o meu propósito de vida. Muito legal a sua história, viu, Tami? Por isso que eu te trouxe para contar. Você tem uma história linda,
né? Obrigada, Rodrigo. Eu queria compartilhar aí com nossos espectadores, né? Nós estamos chegando ao fim aqui de mais um programa, mas eu queria que antes você deixasse os contatos da KNN Idiomas, né? Das duas escolas, né? Sim. Bem, a KNN Cotia, ela está localizada ali na rua da Prefeitura de Cotia, em frente ao Banco Itaú, né? Na Rua da Feira Noturna. E também a gente está agora a KNN Granja está localizado no Day Square, né? Na Alameda Raposo, no finalzinho da rua ali. É naquela Alameda que tá a padaria, né? A Alameda da padaria, a última lojinha de esquina lá. Então, é isso, né? Eu vou estar colocando na descrição também os endereços também, o Instagram, tudo para... E uma última coisa que eu queria convidar vocês para nossa festa de inauguração no dia 1º de fevereiro, no Day Square, né? A gente já abriu a escola, a gente já está atendendo, mas no dia 1º de fevereiro a gente vai ter a nossa festa de inauguração. Então, vai ter ali uma recepção calorosa, vai ter sorteio de muitos prêmios, tanto da KNN quanto de vários parceiros da região da Granja, que eles vão estar fazendo esse sorteio, e vou ser muito feliz de ter vocês como nossos convidados. Mas muito legal, viu? Você vai, né, Rodrigo? Vamos sim. Onde a KNN estiver, estamos juntos. E eu te agradeço você, viu, Tami, por ter escolhido o Jornal Granja News, por estar divulgando, né, as suas escolas, né? Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. E vamos estar sempre juntos, hein? Enorme prazer estar aqui.